Fala pessoal, belezinha? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Escola Online. Nesse vídeo aqui de hoje, vou trazer para vocês a resolução do PET volume 3, semana 2 do 8º ano de matemática. Além da resolução das questões, vou trazer alguns comentários sobre o tema, que nessa semana é círculo e polígonos. Antes de começar, porém, aquele recadinho de sempre para vocês, que agora está inovador, com o QR Code aí do nosso amigo Dicão. Vocês podem apontar o celular, a câmera do celular, direto aí para o código, vai abrir diretamente os links das nossas redes sociais, das nossas novidades aí bacanas do Escola Online. Lembrando que quem ainda não nos acompanha aqui, pode inscrever aí no canal, fiquem à vontade. A gente sempre faz conteúdos aqui pensando em vocês estudantes, seja para Enem, PET, Enseja, muitas modalidades, muitos tipos de vídeos aí, sempre buscando trazer para vocês uma experiência massa de estudos aqui no YouTube. Se gostou do vídeo, deixa o like para fortalecer aí para a gente. Meu nome é professor Renato, sou professor de matemática aqui do Escola Online, e depois da vinheta, sabendo que vocês já se inscreveram aí no canal, que vocês já ativaram o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo, certo? Vou contar com isso para depois da vinheta começarmos a resolver as atividades do PET dessa semana. Seguinte, pessoal, vamos lá. Tem alguns comentários no próprio material do PET proposto para essa semana. Então, vou fazer alguns desses comentários aqui com vocês, já falando sobre o tema. Aqui, nessa semana, a gente vai trabalhar com polígonos e círculos. De que maneira? Polígonos circunscritos e inscritos em um círculo. Quando no polígono a gente consegue colocar todos os pontos do polígono, todos os vértices, tocando uma circunferência, a gente diz que o polígono está inscrito na circunferência. Quando acontece o contrário, quando a circunferência fica dentro do polígono e todos os pontos médios do polígono tocam a circunferência do lado de dentro, a gente fala que o polígono está circunscrito na circunferência, certo? Além disso, a gente vai tratar aqui nesse PET também sobre áreas e perímetros e um pouquinho sobre comprimento também da circunferência, diâmetro e raio. E aí, para começar, na atividade 1, tem uma dica aqui de como arredondar o número decimal, certo? E aqui a gente vai trabalhar especialmente com o número π, que é aquele númerozinho que é a razão, que é a relação entre o comprimento da circunferência e o diâmetro da circunferência. Então, esse número, que é um número irracional, a gente arredonda ele aí a 3,14, às vezes a 3, às vezes 3,14, 1592, como foi apresentado aí no quadro, depende do valor proposto, certo? Diante disso, dessas aproximações aí expostas como dica na atividade 1, a questão diz o seguinte, é o que a gente vai ter que resolver de fato. Uma praça será construída como área de lazer. O projeto da praça apresenta o formato de um círculo de diâmetro 18 metros. Use o valor π igual a 3 e π igual a 3,14159 para responder as questões abaixo e comparar se a diferença no resultado é significativa, certo? Qual a área total da praça? Então, primeiro, a área total da praça usando π igual a 3. A área de um círculo é dada pelo seguinte, pessoal. A área é dada por π vezes raio ao quadrado. O raio é a metade do diâmetro. Se o diâmetro é 18, então o raio é 9. Então, teremos aqui π vezes 9 ao quadrado. 9 ao quadrado é igual a 81. Então, teremos que a área é 81 vezes π. Beleza. Se considerarmos π igual a 3, então essa área será 81 vezes 3, que dará 243 metros quadrados. 243. Agora, se considerarmos π igual a 3,14159, teremos que multiplicar aqui, 3,14159 vezes 81. Esse resultado dará aqui para a gente
1 vezes 9, 9. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 4, 4. Aqui 1 e aqui 3. E 8 vezes 9, 72, leva 7. 8 vezes 5, 40, leva 7. Fica 7, vai 4. 8 vezes 1, 8 com 4, 12, leva 1. 8 vezes 4, 32 com 1, 33. 33, leva 3. 8 vezes 1, 8 com 3, 11, leva 1. E 8 vezes 3, 24 com 1, 25. Ficou meio bolado aqui, mas vamos resolver aqui, ó. 9, 7, 8, aqui 6, aqui 4, aqui 4 e aqui 25, certo? Contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 depois da vírgula, 1, 2, 3, 4, 5 depois da vírgula, teremos aqui que o resultado será 254,46879 metros quadrados. Reparem que deu uma diferença aqui considerável, né? Considerável. Por quê? 243 metros quadrados e aqui 254 metros quadrados. A diferença aqui foi de mais de 10 metros quadrados de diferença, certo? Então, a diferença é considerável. Letra B aí. No centro da praça será construído um chafariz. No início da obra, o engenheiro da prefeitura vai solicitar um tubo para fazer a canalização de água de um ponto que está na rua que contorna a praça até a instalação de uma torneira no centro da praça. Qual o tamanho mínimo do tubo? Então, tem um círculo. O tubo começa em volta da praça, ou seja, na circunferência, né, em volta, e vai até o centro. A distância de um ponto na circunferência até o centro é o quê? É o raio. A gente já falou aqui, o diâmetro é 18, então o raio é a metade. Então, essa distância aqui é de 9 metros. Letra C da atividade. Durante a construção, será colocada uma fita em volta da área da praça para evitar trânsito no local. Quantos centímetros de fita serão necessários no mínimo? Em volta da praça, então, o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é 2πr. Ou seja, teremos aí que fazer 2 vezes o raio, 18, né? Vezes π, 18π. Certo? 18π. Se π for igual a 3, vai dar 18 vezes 3, que vai dar 54. 54 metros. 54 metros em centímetros, teremos aqui 5.400 centímetros. Então, 5.400 centímetros. Agora, e se π for 3,14159? Aí vamos fazer o mesmo cálculo, né? A gente já calculou agora. A gente vai fazer aqui 18 vezes, aí vamos fazer aqui, ó, 3,14159 vezes 18, certo? 8 vezes 9, 2, leva 7. 8 vezes 5, 40 com 7, 47. 8 vezes 1, 8. 1, 4, 12, leva 1. 8 vezes 4, 32, com 1, 33, leva 3. 8 vezes 1, 8, com 1, 8 vezes 1, 8, com 1, peraí, com 3, 11, leva 1. 8 vezes 3, 24, com 1, 25. Agora, 1 vezes tudo isso aqui, né? 9, 5, 1, 5, 4, 1 e 3. Juntando tudo aqui, ó, 2, 6, leva 1, 8, aqui 4, aqui 5, aqui 6 e aqui 5. Quantos algarismos depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 56,54862. Só que isso aqui tem metros. Para a gente converter isso aí para esse resultado para centímetros, né? Deu branco, centímetros. A gente anda duas casas para a direita, né? Multiplica por 100 aí. Então vai ficar 5.654. Então, 5.654,862
862 centímetros de fita. Beleza, pessoal? Pronto, já encontramos aqui em metros, encontramos aí também em centímetros. Agora a letra D. O rolo de fita com 10 metros custa R$ 12,50. O engenheiro solicitou 18 rolos de fita, pensando na necessidade de contornar mais de uma vez a obra da praça. Isso corresponde a quantas voltas completas de fita no contorno da praça? Então, 18 rolos de fita. Cada fita tem 10 metros. Então, 18 vezes 10 vai dar aí 180 metros. Cada volta, né, como a gente calculou, é aproximadamente 54 metros, né, ou 56 metros aqui, usando aproximação, usando π como 3,14159. 180, então, vai dar para dar 3 voltas em torno da praça. Na quarta volta já não dá mais, porque passa ali de 200 metros. Então, dá para dar 3 voltas completas e sobra ainda um pedacinho. Só dividir 180 por 54. E qual o total a pagar pela fita? São 18 rolos. E cada rolo é 12,50. Então, é só fazer aqui, 18 vezes 12,50. Fazendo esse cálculo aqui, 5 vezes 8, 0, leva 4. 5 vezes 5, 5 mais 4, 9. 12 vezes 8, 6, leva 1. 12 vezes 2 vezes 1, 2. 1, 3. E aqui, 1 vezes 18, 18. Somando tudo isso aqui, 0, 5, 1, 9, 1. 1950. Vai ter 1 aqui depois da vírgula, 1 aqui depois da vírgula, 195. Então, o preço aí que vai ser pago, R$ 195. O dinheiro para pagar a fita, o tubo e os demais gastos na construção da praça vem de onde? Além dessas fitas contornando a praça, quais placas de sinalização de trânsito você indicaria para os pedestres? A praça é um patrimônio público. Se a praça fosse próxima ao local onde reside, você ia gostar? Quais atitudes de cidadania e responsabilidade socioambiental você deve ter em relação ao patrimônio público? Essas perguntinhas aí vêm acréscimo, né, nessa questão do PET, para que vocês possam pensar um pouquinho e responder conforme a sua criatividade, conforme a realidade de onde você vive, né, dos lugares que você frequenta, do que você acha, de como tem que ser, levado, né, a questão do patrimônio público, de onde vem o dinheiro. A gente sabe que é dinheiro público, que vem dos nossos impostos, né, então a gente que paga, mas tem os nossos governantes e administradores que administram esse dinheiro. Então, o cuidado que a gente tem que ter, né, com algo que é público, que é de todos. Então, tudo isso eles estão nos fazendo refletir aí também através dessa atividade. Aí eu vou deixar para vocês responderem de acordo com o que vocês acham aí, porque foge um pouquinho aqui do escopo da matemática, deixar a criatividade e a realidade de cada um aí inspirar vocês na resolução desses últimos tópicos. Belezinha, pessoal? Tranquilo, né? Agora vamos aqui para a atividade 2. Atividade 2 aqui, ó. Atividade 2 é de polígonos, né, inscritos ou circunscritos aí na circunferência, né, no círculo. Observe os polígonos regulares abaixo. Escreva na primeira linha da tabela abaixo, como título, se os polígonos estão inscritos ou circunscritos na circunferência. Primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Batendo o olho aí nesses polígonos, a gente vê que eles são inscritos na circunferência, eles estão do lado de dentro. Então, a gente vai falar aqui, ó, que todos eles estão inscritos nas circunferências. Beleza, a primeira resposta já foi dada. Escreva o nome especial acima de cada polígono. Então, qual o nome desses polígonos aí? Ó, vamos ver, esse aqui é um triângulo, né? Esse aqui é um triângulo equilátero, triângulo triângulo de todos os lados iguais. Esse aqui é um quadrado, certo? Aqui é um quadrado, 4 lados iguais, ângulos retos. Aqui temos um pentágono, pentágono regular, né? Um pentágono. Aqui temos um hexágono, né? Hexágono, 6 lados. E aqui temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É um decágono, né? Esse aqui é um decágono, porque temos 10 lados. Pronto, escrevemos os nomes aí dessas figuras. Agora diz o seguinte, ó. A medida do apótemo divide o polígono de número de lados n em triângulos retângulos, como foi feito aqui, ó,
essas figuras aqui. Compara o número de lados de cada polígono e a medida do apótema. Quanto maior o número de lados do polígono, mais o valor do apótema se aproxima do raio do círculo e a área do polígono se aproxima da área do círculo. Isso que a gente pode observar aí olhando esses polígonos, né? Quanto maior o número de lados, né? Quanto mais lados tiver, o apótema vai aproximando cada vez mais próximo do raio e a área também vai ficando próxima da área do círculo, ou seja, esses polígonos vão ficando cada vez mais próximos do círculo. Considerando 3 como aproximação para π, calcule o perímetro e a área aproximada do círculo, escrevendo o resultado na última linha. Aqui a gente vai ter que fazer aquela conta grandona não de decimais, porque já pediu uma aproximação tranquilinha aí do π, né? π igual a 3. A gente vai ter que fazer então o quê? Calcular a área aproximada do círculo e o perímetro, escrevendo o resultado aqui embaixo. O que a gente sabe? Ó, o raio desse círculo aqui é 10. Em todos eles é 10, né? A apótema foi aproximando esse 10. A área do círculo é o quê? A área é π vezes r, que é o raio ao quadrado. Então, essa área aí vai ficar assim, ó, π vezes 10 ao quadrado. Se é para aproximar π como 3, vai ficar 3 vezes 100, que é 10 ao quadrado. Então, a área vai ser 300 centímetros quadrados. Ótimo. E o comprimento? O comprimento da circunferência é dado por... O comprimento é dado por 2π vezes o raio. O comprimento, então, vai ser 2 vezes 3, que é o que pediu para aproximar, e o raio é 10. 2 vezes 3, 6 vezes 10, 60. Então, 60 centímetros é o comprimento aí dessa circunferência, pessoal. Tranquilo, né? Essa questão aí bem mais de boa, bem tranquilinha. Atividade 3, a última desse PET dessa semana. Atividade 3 diz o seguinte. O polígono tem uma imagem, né? E pergunta primeiro. O polígono está inscrito ou circunscrito na circunferência? Como eu falei com vocês no início, quando a circunferência está do lado de dentro e o polígono fora, em volta dele, a gente fala, circulando ele, então a gente fala que o polígono está circunscrito na circunferência, nesse caso. No caso anterior, era inscrito, era dentro. Aqui é circunscrito, porque o polígono está fora, tem volta. Beleza. Segunda pergunta aí. Se cada lado do polígono mede 2 centímetros, qual o seu nome especial e qual o seu perímetro? Se cada lado do polígono mede 2 centímetros, qual o seu nome especial e qual o seu perímetro? Olha só, cada lado mede 2 centímetros. Então, primeiro, o nome especial. Né? Quantos lados tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, o nome aí, hexágono. E cada lado mede 2 centímetros. Então, o perímetro vai ser 2 vezes 6, porque são 6 lados e cada lado mede 2. O perímetro vai ser 12 centímetros. Letra B. A letra C está falando assim, desenhe o apótema do polígono e o raio do círculo. Pode-se afirmar que a medida do apótema é a mesma do raio? Nesse caso aqui, olha, vamos desenhar primeiro o apótema aí. O apótema é pegar no meio, no ponto médio aí do polígono, né, onde divide o polígono em triângulos, retângulos, como foi falado na última atividade. Então, o apótema é só essa reta aqui, ó, esse segmento de reta aqui, ó, do lado, no meio do lado aqui, até o centro. E reparem que esse valor é o mesmo valor do raio. O apótema está aqui e, nesse caso, o raio também está aqui, ó, que pega da circunferência até o centro. Então, a gente desenhou aqui e, sim, nesse caso de circunscrito, o apótema e raio são iguais. Letra D. Qual a soma dos ângulos internos do polígono? Para calcular a soma dos ângulos internos do polígono, a gente usa aquela fórmula que nos dá a soma dos ângulos internos com base no número de lados. A fórmula é a seguinte, ó, n, que é o número de lados, menos 2, vezes 180 graus. Isso aqui nos dá a soma dos ângulos internos. N aí, no caso, é o número de lados, 6. Vai ficar 6 menos 2, 4 vezes 180. 4 vezes 180 aí vai dar 720. Então, tem 720 graus aí a soma dos ângulos internos. A soma dos ângulos externos dá sempre 360. A gente viu isso na última semana, e na primeira semana do PET desse volume, que a soma dos ângulos internos dá sempre 360 em um polígono regular.
Então, a medida de um ângulo interno vai ser o quê? 720 dividido por 6, porque são 6 ângulos. Então, 720 dividido por 6, 120. Então, a medida de um ângulo interno é 120. E a medida de um ângulo externo? Se 360 é tudo, a gente divide por 6, porque são 6 ângulos aqui, então vai dar 60 para cada. 60 graus aí, cada ângulo externo, e 120 cada ângulo interno. Por fim, quantas diagonais tem esse polígono? A fórmula para o número de diagonais é a seguinte: é o número de lados vezes o número de lados menos 3 dividido por 2. Aí o número de lados é 6, vai ficar aqui 6 vezes 6 menos 3 dividido por 2. 6 menos 3, 3. 3 vezes 6, 18, dividido por 2, 9. Então, esse polígono aí possui 9 diagonais. Chegamos ao fim, então, agora, dessa terceira atividade, que é a última do PET de hoje. Então, eu me despeço de vocês dizendo que semana que vem a gente volta para resolver a semana 3 do PET, as atividades do 8º ano aí, da semana 3. Certo, pessoal? Grande abraço, muito obrigado pela presença, pela companhia aqui. Lembrando que tá rolando aí o projeto Enem, Eu Não Erro Mais, Escola Online. Se você souber de alguém que está se preparando para o Enem, o nosso preparatório, aulas ao vivo, todos os dias, de graça, gratuito, 0800, galera. Aqui no YouTube, todas as tardes. Não perde não, avisa para os amigos aí. Preparação bacana, da boa, padrão aqui, Escola Online, de graça para vocês. Com material na plataforma para baixar, a lista de exercícios, bem bacana mesmo. Não deixe de compartilhar aí para chegar essa mensagem, esse projeto, a quem está precisando aí de uma forcinha para se preparar para o Enem. Para vocês, 8º ano, a forcinha que a gente dá aqui nos PETs, aguardo vocês na semana que vem, que claro, a gente se encontra novamente. Grande abraço, galera!